Alô, pessoal. Alô, cansada. Eu já tô. Isso já é normal. Todo dia eu acordo já cansada. E o que é esse cansaço? Aliás, era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Como a gente se cansa, né? Como que a gente, em determinados momentos da vida, a gente larga tudo, sabe? Larga tudo. E acreditar se torna uma piada, uma piada. Ai, ai, nessas horas são as horas das blasfêmias, daquilo que é proibido pelas religiões, voltar-se contra a divindade. Eu já estou acostumada. Posso dizer para vocês que as divindades não massacram ninguém que se volte contra elas. Acontece, eu às vezes até penso, elas têm uma paciência de Jó. Porque o que eu já me voltei contra elas sai da frente. E elas, ironicamente, nunca deixaram de me ajudar. Nunca. De me segurar, de me impedir de cair num abismo abissal daqueles que você não sobra nem um pedacinho se você cair nele. De você, não sobra um pedacinho de você, do abismo sobra até muito. Então, eu posso dizer, por ser uma pessoa, uau, vou fazer 75 anos. Será que eu já fiz? Não. Não. Nessas horas eu lembro de minha amiga Silvia. Ela é uma fenômeno em matemática, ela sempre foi. E eu sempre fui uma negação em matemática. E a Silvia sempre me socorre nessas horas, quando eu digo, não, tô com 74, tô com 75. Aí ela, não, porque o ano é 2000 e não sei quanto, e menos 1951, pela lógica, ela tá certa, eu estou com 74 e ela também. Em setembro, eu faço 75. Gente, vou estar assim, pertinho de 80. Então, eu tenho pensado muito nisso. Eu não gostaria mesmo, de terminar a vida como um filme do Kurosawa, que é um filme... Kurosawa é um cineasta japonês maravilhoso. E ele tem um filme que se chama Dodescaden, que é a história de um pai que todo dia, um pai que trabalha, que rala pra cacete, mas todo dia depois do trabalho, ele e o filho se sentam para ver o pôr do sol. E começam a pensar, a desenhar no ar a casa que eles um dia teriam. E a última cena é a construção no ar da piscina.
E aí termina o filme. Termina o filme. E você fica sem saber se eles conseguiram ou não aquela casa. Obviamente não conseguiram, porque no filme do Kurosawa ele coloca isso acontecendo no seio de uma favela japonesa. Uma favela mesmo. A gente acha que só tem favela no Rio de Janeiro, no Brasil. Não, 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 não. Então, eu já estou há algum tempo, algumas décadas, sendo uma Kurosawa. Todo dia eu imagino a minha nano micro chácara. Um lugar pequeno, 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 pequeno. Mas que eu possa ter canteiros das minhas hortaliças. Eu não planto plantas ornamentais. Eu planto, sempre plantei plantas que eu posso ir para lá na horta e colher coisas para o almoço, ou então coisas para o jantar, ou então coisas para o lanche, porque numa horta você consegue ter pequenas frutinhas que são maravilhosas. Eu tive aquilo que o pessoal chama hoje de mirtilo, mas é o nome certo, mirtilo. É o nome da blueberry. Eu tive blueberry e cranberry, que eram framboesinhas. Ai, eram maravilhosas. Então, todo dia, no final do dia, eu me sento e olho, não para o horizonte, porque aqui eu não tenho horizonte, só tenho um telhado horroroso na frente da minha janela e um tupete, eu chamo de tupete. São folhas de um coqueiro ou uma palmeira que tem à frente. À frente desse telhado horroroso. Na verdade, é do lado da casa do telhado horroroso. Então, todo dia eu penso, eu sonho, eu dou formato a essa minha nano micro-horta. Eu espero mesmo que no final não acabe como o do Descadém. Somente divagações inúteis. Eu espero que isso dê certo. Já deu várias vezes para mim. Na pior das hipóteses, se não der certo, dá um outro desejo que seja um pouco menor, que não dê tanto trabalho para as divindades arrumarem para você. Então, como substituto da minha nano micro-horta, da minha nano micro-chácara, eu penso também na presença de um cão, um novo cão, para ser amigo da Ela, que a Ela é amiga de todo mundo, mas que seja também uma coisa que sempre nos deu muita tranquilidade. Seja um guarda, um cão de guarda. Nesse caso, eu sempre escolhi os Rottweilers. Os Rottweilers nos protegeram no Amparo. O Amparo, nós morávamos num lugar ermo. Tínhamos vizinhos, sim. Tinha a dona Gertrude, que morava num sítio relativamente perto da gente. Tinha a Ângela, que era uma pessoa fantástica, mãe do outro Daniel, que é
continuou um dos melhores amigos do Daniel, do nosso Daniel. Mas tinha uma coisa, mas não tinha uma coisa. Não tinha a quem pedir, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas, não tinha internet, não tinha nada disso. E não tinha a quem a gente recorrer se acontecesse algum problema, porque só tinha um posto. Era tipo uma dessas casinhas que se usa em escola de samba, um negócio assim, que era um posto policial, mas que ficava 2 quilômetros lá de casa, que a gente tinha que andar a pé até chegar lá. Eu, pelo menos, quando o Ronaldo estava no Rio, a gente tinha que andar esses 2 quilômetros, porque o Ronaldo ficava no Rio. E quando depois ele voltava na sexta-feira e passava o sábado e o domingo. E ia segunda-feira quase que de madrugada para o Rio. E a gente ficava sozinho, eu e Daniel. Até que me deu uma luz na cabeça. Eu sempre tinha tido Rottweilers, então eu peguei um filhote da Anne, que era mãe, que se chamava Alone. Agora olha como que a vida é engraçada. Quando eu cruzei a Anne com um super campeão. Eu sei que muita gente não gosta desse negócio de pedigree, mas a Anne era simplesmente neta do Rottweiler, que foi considerado o mais perfeito do mundo, que era o Dingo von Schweiger-Wappen. Uau, que nome, hein? Que nome. Então, o que acontece? Quando a Anne, eu resolvi cruzar a Anne, eu cruzei também com um belo cão. E aconteceu o seguinte, eu fiquei com um filhote. Fiquei com 2 filhotes. Com a Billie Jean, que depois acabou que eu tive que me desfazer dela. E fiquei com a Alone, que era um Rottweiler que ficou com uma cabeça que parecia um leão negro. Porque eu ficava sozinha no sítio. Então, eu precisava, além da Anne, que era uma super guarda, eu precisava de um outro cão. Aí eu fiquei com o Alone, o filhote. E, meu Deus do céu, mesmo ele filhote, a gente se sentia tranquilos. Quando a gente apagava a luz, não tinha televisão, não tinha, porque não chegava lá o sinal de televisão. Quando a gente apagava a luz e ficava tudo aquele breu mesmo. Dava um frio na barriga, mas com a vinda do Alone, a gente deitava tranquilos, porque a gente ia dormir e sabendo que tinha um cão que tinha à primeira vista, porque senão o nego vai dizer, uau, sabe aquele cão da profecia, aquele Rottweiler? Pois o Alone, quando você via ele à noite, era exatamente igual. Mas era o cão mais afetivo do planeta. Ele adorava crianças. Para vocês terem uma ideia, uma vez Ronaldo,
com um casal amicíssimo nosso, que a gente amava, até hoje eu amo de paixão, que era o Walter Wiedmann e a Amanda, mulher dele. O Walter já morreu, a Amanda, graças ao céu, está viva. Então, o que acontecia? Um belo dia, o Walter chegou e disse assim, gente, vamos até Muri, que ficava bem longe lá de casa. Mas aí eu pensei, com quem as crianças vão ficar? Aí o Walter disse, mas meu Deus, aqui já tem 2 babás, tem a Anne e o Alone. Resultado, a gente foi para um bar e deixamos as crianças, na época eram 3 crianças da Amanda e do Walter e uma só nossa, que era o Daniel. Então eram 4 crianças. 4 crianças pequenas, com 6, entre 7 e 6 anos, que ficaram sozinhas dentro de casa. Eu fiquei o tempo todo no bar, eu só pensava nas crianças, num sítio ermo, perdido no meio do mato, e aquelas crianças. Ah, tinha a Tarsila, Tal. O apelido dela sempre foi Tal, e ela é o próprio Tal. Aquele Tal, T-A-O. Aí deixamos, mas eu fiquei com a cabeça voltada nas crianças. Aí, engraçado que o Walter e o Ronaldo falavam assim, Márcia, não fica assim. Amanda também, não fica assim, eles estão com cães. Cães protegem, cães guardam. Ai, mas não havia Cristo que me convencesse. Por fim, eu acho que pela minha cara de pavor que eu estava, resolvemos voltar. Gente, vocês não acreditam. Quando nós voltamos, estava um maior silêncio na casa. Um silêncio total e absoluto. Eu já comecei, eu com meu pé no drama, já falei, pra que a gente deixou eles sozinhos? De repente entraram na casa, pegaram, mataram os cachorros. Eu com a minha mente, como sempre, a 10 hectares de altura, de distância da realidade. Aí a gente abriu a porta, que estava trancada direitinho, como a gente tinha dito para eles, tranquem a porta. E nós tínhamos a outra chave. Destrancamos a chave, com a chave, e entramos na casa. A Anne e a Lone estavam deitados a mais ou menos uma passada, um passo largo de distância da porta de entrada. O Alone olhou para a gente como se dissesse, ai, graças a Deus, vocês voltaram, eu vou poder dormir. A Anne a mesma coisa. E a Anne e a Lone estavam tranquilíssimos. Aí nós fomos ver as crianças dormindo direitinho na cama, todas elas, todas dormindo. Aí nesse dia eu percebi uma coisa, os cães não são só adornos, não são só, como esse pessoal chama de pet. Aí eu sempre, não tem o supermercado, o refrigerante, pet. Não, eles merecem mais.
Eles não podem ser vistos como bichinhos de pelúcia da casa. Eles são mais, muito mais. Eles são guardas, guardiões. Eles, até um poodle desse tamaninho, ele guarda a casa, ele guarda os donos, aqueles que ele tem laços muito estreitos, ele retribui com guarda, retribui a comida, os carinhos, tudo isso, a confiança que você tem neles, com guarda, uma guarda mesmo. E foi aí que aconteceu isso. E esse episódio. E eu estou pensando seriamente em voltar a ter um Rottweiler. Porque você mais idoso, mais velho, você fica mais vulnerável, né? Então, a gente comprando a Nano Micro Chácara, num lugar como um Amparo, que é o meu sonho de voltar para lá, também é uma isca, né? Uma isca para bandido. Porque você mais velho, como é que você vai se defender? Então, foi o que eu pensei. Quando tudo isso se acabar, essa confusão de inventário, que graças ao céu está terminando, a gente vai ter que ter um cão que faça companhia a ela, mas também que seja um guarda sempre alerta, que você confia. Então, era isso que eu queria dizer, e ao mesmo tempo eu fiz uma apologia ao Rottweiler, que todo mundo acha que é o cão mais tenebroso do planeta, e eu já tive muitos cães de várias raças. Tive a Catarina, Basset Hound. Olha que a Catarina rosnou várias vezes para mim. Uma Basset Hound. Tive pastor alemão, minha querida e admirada Anne. Essa também chamava Anne. Tive cães grandes e de guarda, mas nunca um tão equilibrado e sensato como o Rottweiler. Então, se você está pensando em adquirir um cão um dia para guardar a sua casa, guardar os seus familiares, os seus entes queridos, tenham um Rottweiler. E também seja sempre um ente querido para ele. Que não adianta nada se ter um Rottweiler, colocar um canil, não ter a menor relação com o cão de afeto, porque aí, cara, ele não vai ser a sua guarda. Então é isso, só isso. Acabei falando de uma das coisas também que eu tenho paixão na minha vida, que são cães. Eu me lembro, eu tive um amigo engraçado, na época hippie, ele era ripaço, ripão mesmo. Desenhava pra cacete. E quando eu fui comprar, olha que louco, quando eu fui adquirir, aí eu soube de um canil no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que tinha um canil de Rottweilers, uma criação de Rottweilers. Eu falei, ai, menos mal, eu não preciso ir a São Paulo para comprar um cão, vamos lá ver. Quando eu cheguei lá, quem era o dono do canil, quem era o criador de Rottweilers, aquele ripão.
Era, ai meu Deus, o nome dele estava na minha cabeça agora. Mas quem cria Rottweiler sabe como é o nome dele. Ele até escreveu um livro só sobre o Rottweiler, sobre a Bruno Taus. O nome dele é Bruno Taus. Pena que ele morreu já. Quem ilustrou também esse livro do Bruno foi outra amiga também da época, da mesma patota, que era a Fátima, que desenhava para burro. Ela era, sabe, cheia de detalhes e tal. Então ela desenhou todo o lance físico, a coluna, tudo do Rottweiler. Nesse livro é ela que faz as ilustrações. O Rottweiler só, do Bruno Taus, T-A-U-Z, Taus. Agora, vejam só, um ripão, eu até me senti, quando eu olhei que era o Bruno, eu falei, meu Deus, tô liberada, não preciso mais ficar me batendo, dizendo você virou uma burguesa, isso e aquilo, aquilo outro. Eu tava me sentindo péssima. Um lado meu também estava muito péssimo de comprar e procurar um exemplar, analisar o pedigree desse exemplar. Eu estava me sentindo péssimo com isso. Aí quando eu vi o Bruno, meu Deus, o ripão mesmo. Muito legal. E ele continuou ripão, continuou. Muita gente acha que não, mas ele continuou. E criando Rottweilers. Então deixa eu indo, que eu já gastei muito tempo aqui. Quer dizer, gastei as orelhas de vocês. Porque se me der corda, eu sigo até não sei aonde. Um beijo. Bye.